Olá pessoal de Sociologia, vamos dar continuidade hoje então, falar sobre a nossa perspectiva aí da visão marxista dialética. Então a gente vai estar falando hoje e aprofundar numa constituição, lembrando que a gente está trabalhando nos slides. Então vamos para essa nossa segunda aula, dando continuidade no Marx. Então vamos lá para os slides. Vemos apenas uma infinidade de mercadorias que são produzidas, acumuladas, distribuídas e consumidas. O que a gente observa? O marxismo faz uma crítica a essa visão mercadológica que é feita sob a base de produção. E um conceito muito importante é a força do trabalho. Na visão do Marx, qual é o poder da classe trabalhadora? É a sua força, e a sua força é o trabalho. E é através dessa força que nós podemos conduzir e enfrentar o mercado. Então, porque é a única que produz as demais mercadorias, mas que é vendida no mercado como outra qualquer. Então, o que a gente observa? O que o Marx evidencia e ilustra? O problema é que tudo é mercadoria, mas o trabalho, a força do trabalho, o trabalhador como classe, a classe do trabalhador, ela não é valorizada, ela é vista pelos patrões e pelos consumidores apenas como uma outra mercadoria. Então o problema está aí, a demanda está intrínseca, ela está cristalizada. Então é isso que a gente observa. Outra questão que o Marx discute é sobre o preço da mercadoria. Então vamos fazer a leitura desse conceito. O preço da mercadoria não aparece no momento que a mercadoria vai para o mercado. Seu valor é produzido desde o primeiro momento pela quantidade de trabalho necessária para fabricar o produto. Então, por exemplo, uma cadeira de madeira, o seu preço é determinado desde o trabalho de se extrair a madeira, beneficiá-la e transformá-la. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente observa que o produto base, ele não é respeitado, ele não é, de uma certa forma, valorizado. E quem é esse produto base? É nós. Então, nós somos vistos como objetos. Essa é a leitura, essa é a ótica que o Marx critica. Então, a sua dialética, ela traz. Nós que produzimos tudo. Por que nós somos vistos como outra mercadoria? Então, isso é uma das grandes pertinências da visão marxista. Então, nós temos um esqueminha que eu trago para vocês, movimento do abstrato para o concreto. Então, é o senso comum, concreto é a realidade. Coisas palpáveis, objetos mais próximos das pessoas, cotidiano visível. Senso comum, abstrato, teórico. Então, na visão do Marx, o que a gente observa? Tem que sair do concreto para o abstrato. Que a visão do pensamento que a gente observa, pensamento fora da realidade abstrata, coisa de difícil compreensão. Então, há uma necessidade de sair do concreto para o abstrato. Estamos aqui no concreto, vamos para o abstrato para voltar para o concreto. O problema é que a gente fica muito no mundo da abstração, não palpável, e não compreendemos a realidade como ela é posta, como ela é estabelecida. Então, é um método totalmente reflexivo. O concreto e o abstrato são objetos do pensamento. Então, a forma, por exemplo, que você vê essa caneta ela é concreta. Mas o conceito de caneta, ele é uma abstração. E você responder e falar, isso é uma caneta, você escreve caneta, é algo concreto. É concreto. Mas esse processo, ele faz parte da constituição do ser humano. Então, o ato de pensar pode ser mais abstrato ou mais concreto do que a experiência acessível. Então, o que ele define? O item A e B. Mais abstrato, por perder o caráter imediato, aparente do sensível. Mais concreto, por penetrar a fundo no real. Então, o foco é o concreto. A gente vai para um mundo mentalizado, mas devemos ficar voltados ao mundo concreto. Não podemos nos perder no mundo da abstração. O concreto é o que realmente existe, é o que vai além da percepção dos órgãos, dos sentidos. Então, o que a gente observa? Não adianta a gente ficar nesse mundo de abstrações e subjetivações. Para o Marx, nós temos que trabalhar com coisas reais, com coisas concretas, e sempre voltar para o concreto. Vai lá, pensa, reflete, elabora, mas dá uma resposta concreta. Numa questão de uma avaliação, por exemplo, qual que é a cor da melancia pelo lado de fora?
Você vai, lembra, reflete, mas verde. Eu acho, eu imagino, eu deduzo. Não, não é por aí que a coisa deve acontecer. E nesse âmbito, o que é o concreto pensado? É o real com atribuições e significados feito pelo nosso pensamento. Então, concreto pensado que o Marx discute, que é o diferencial da sua teoria, representa aquilo que é o significado que nós damos ao nosso pensamento. Então, você viu a caneta. Você tem uma abstração dessa caneta. Mas qual é a real função dessa caneta para você? Isso é o concreto pensado. Ela serve para escrever e realizar determinadas operações. Isso é o concreto pensado. E a abstração para o Marx? Mediação que faz nosso pensamento passar de um concreto empírico para o concreto pensado. Por isso se diz ascensão do abstrato para o concreto. Então tem o concreto, tem o abstrato e o concreto pensado. Então isso é muito pertinente. Isso é a base da teoria marxista. Relação concreto-abstrato é o movimento da nossa mente, o movimento da vida dupla. Não tem mão única, revela o movimento do objeto. O movimento do objeto são suas relações internas e externas, suas contradições, suas condições históricas reais, as conexões essenciais do concreto produzido. Então, o concreto produzido é a consequência de tudo isso. Então, para a gente entender por que é dialética, então às vezes agora fica mais fácil entender. É dialética porque você tem algo concreto, você abstrai e você tem o concreto pensado a partir de condições externas, que é a experiência que você tem com o meio, com as condições internas. Então, por isso que o método ele é dialético, ele é uma reprodução do nosso contato com o meio. Então, no método dialético concreto, é o ponto de partida e de chegada com mediação do abstrato. Você sempre sai do concreto, vai para o mundo abstrato, pensar, mas volta para o concreto pensado a função desta caneta. Então isso é muito pertinente.